Você trouxe sua Bíblia Sagrada? Vamos fazer uso dela? O livro de Marcos, capítulo 5. Deus tem uma palavra para nós. Marcos, capítulo de número 5. Verso de número 36. Diz assim, olha: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Repita essa palavra, essa frase comigo, diga: não temas, crê somente. Verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Tomando-a pela mão, ou a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Até aqui tá bom, gente? Para nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, irmãos, eu quero estar falando sobre as três grandes lições que Jairo nos ensina. Três grandes lições de Jairo. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: existem momentos da nossa vida que nós vamos atravessar por coisas, por situações, nós teremos um enfrentamento de coisas, que nessa hora, tudo o que nós possuímos, não terá o poder de mudar o ambiente, a situação, o clima, de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. O quadro aqui é um quadro assustador. Nós estamos diante de um homem que é um dos principais da sinagoga, um homem influente, um homem de respeito, um homem de prestígio, uma autoridade, e diga-se de passagem, um homem que até tinha muitas posses. Este homem era Jairo. Mas o grande problema é que nesse exato momento da vida dele, ele tem tudo isso como patente. Ele tem esses cargos que são importantíssimos. Ele tem dinheiro, ele tem prestígio, ele tem autoridade. Do lado de fora, todos o conhecem. Mas o que ele está vivendo é um problema dentro da sua casa. Então, olhar para Jairo do lado de fora era ver tudo isso. Era ver um homem de posses, era ver um homem de cargo, era ver um homem importante, uma autoridade, um homem de prestígio. Mas o que as pessoas não conseguiam acessar e não conseguiam ver era o problema que ele estava passando dentro de casa. Muitas vezes isso se reflete nos nossos dias. Quem te vê sentadinho aqui nessa cadeira, todo muito projetado aí, né?
se adornou para chegar até aqui, vestiu-se com a melhor roupa que você podia para se apresentar a Deus. Quem lhe vê assim não sabe muitas vezes o que te espera depois do culto. Muita gente não sabe o que você vai atravessando nessas últimas horas. E que muitas vezes você procura até mesmo disfarçar aqui, dando um abraço, um sorriso para alguém, mas Deus conhece você por inteiro. É bom que até algumas pessoas nem saibam da tua história. É bom. Porque se elas soubessem, de repente elas não teriam uma estrutura para entender o que você está passando. De repente você sofreria julgamentos como o Jó sofreu, do tipo, deve ter pecado. Quantas vezes eu passei processo na minha vida que ao invés de eu encontrar alguém para dizer, pastor, tenha força, eu encontrei gente que dizia, o pastor deve estar em pecado. Pelo preço que ele está pagando, deve ser um castigo de Deus. Às vezes a gente só vê ele lá no altar, mas não sabe, deve estar aprontando por aí. Eu ouvi isso. E que bom que as pessoas não sabiam de fato o que é que se passara. Até porque tem gente, irmão, no nosso caminho que é bom que não saiba de absolutamente da nossa vida, de nada, porque ao invés dele ajudar, ele atrapalha. Tem gente que Deus vai pôr do seu lado que vai ser bênção, mas tem uns que é tribuleiro, é pura tribulação. Diga comigo que o Senhor Deus deu um jeito nos tribuleiros. Dá um glória a Deus aí para a gente deixar o diabo com raiva. Mas tem aqueles que são como Ruth, né? Que você não tem absolutamente mais nada, mas não quer te soltar. Você não tem dinheiro, mas está ali do lado. Sua família destruída, mas quer estar ali do lado. Está passando um vento, mas que está ali do lado. Até você insiste para ela sair de perto. Diz, vai embora, é melhor para você. Diz, olha, não insista para que eu te deixe, porque eu não vou te abandonar. O teu Deus é o meu Deus, para onde você for eu vou junto, aonde você morrer, ali morrerei eu, mas eu não vou te deixar. Esse tipo de gente, a gente já sabe que caminha com a gente, não pelo que a gente tem, mas por quem nós somos na mão de Deus. É por isso que uma pessoa de Deus não é gente de muita amizade, não. Você vai ver que você vai ser uma pessoa de não muitos amigos. Terá amigos, mas não muitos. Vai ter muito colega na tua caminhada. É aquele que chega e diz, oi, colega, tudo bem? Amigo, tudo bem? A gente só sabe quem eles são quando a gente atravessa fases. Alguns vão na primeira, na segunda. Depois, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Amém, Jesus? Jairo é esse homem. Ele tem posse, tem dinheiro, mas está atravessando um problema dentro de casa. Qual é o problema que ele tem? A filha dele está moribunda. A palavra moribundo é oriundo da ideia de alguém que está agonizando, prestes a morrer. A filha dele está prestes a morrer. Que problemão esse homem está enfrentando, gente. Do lado de fora,
socialmente, as aparências continuam. Mas do lado de dentro de casa tem um homem chorando, desesperado, e que agora seus cargos, sua patente, seu dinheiro, seu bom nome, seu prestígio, sua autoridade não conseguirá resolver absolutamente nada do problema que ele está enfrentando. Detalhe: membro da sinagoga, ou chefe, ou principal da sinagoga, era um grupo de homens que não se entregavam, socialmente falando, eram homens de dura cerviz, eram homens de pescoço duro, não se rendiam. Sabe aquelas pessoas orgulhosas? Os membros dessa época, esses principais da sinagoga, eram assim. E quando se soube as questões do Cristo, piorou. Eles não queriam um acordo, eles não acreditavam nisso. Piorava a situação, porque eles se colocavam na ideia de serem os maiorais, os orgulhosos. Eles tinham poder, tinham prestígio, tinham cadeira, tinham honra, tinha tudo. Então, eles entendiam-se na condição de pessoas absolutistas que não precisavam de ninguém. Mas o que Jairo está vivendo, está mexendo com tudo isso na vida dele. Existem coisas que nós vamos passar que vai mexer com a gente por completo. Deus sabe como nos chacoalhar. Você pode dizer para alguém aí: Deus sabe mexer com estruturas. Deus sabe mexer na nossa estrutura. Então, Jairo passa a observar todas as coisas e percebe que nada do que ele possui, nada do que ele tem, nada do que ele é capaz de resolver o problema de casa, da filha que está morrendo. É nessa hora que Jairo faz uma coisa que é a primeira lição que ele vai nos dar. Jairo precisa de um socorro. Jairo precisa de uma transformação na casa dele. Jairo precisa de uma mudança, e que não está na mão dos principais da sinagoga, não está na sua mão, não está nos seus prestígios, não está na sua finança, não está no seu cargo, não está no seu nome. Ele sabe que só uma pessoa carrega o que ele precisa. Você pode dizer para alguém aí: só um carrega o que você precisa. É nessa hora que ele vai ter que fazer o que ninguém dos principais tem coragem. É nessa hora que ele vai ter que se dobrar. Vai ter que se render. Publicamente. Perante os principais, perante os religiosos e publicamente perante todos. Ele vai ter que se entregar. Mais cedo, mais tarde, a gente precisa descer do pedestal. Você pode ter dinheiro, pode ter recurso, pode ter nome, pode ter holofote sobre você, pode ter status, você pode, quem sabe, sustentar uma fortaleza de orgulho por muito tempo. Pode até sustentar, mas vai chegar uma hora que isso vai ruir. E Jairo decide fazer a primeira coisa: vou atrás de quem pode resolver meu problema. Não, Jairo não comprou um livro filosófico. Jairo não foi atrás de nenhum tipo de constelação. Jairo não buscou auxílio nenhum de ocultismo. Jairo sabia que o que ele precisava estava na mão de um só. Estava na mão de Jesus.
O que você precisa aqui nessa noite não está na minha mão, não está nas mãos de ninguém mais aqui, está na mão de Jesus. E detalhe, se você quiser o que está na mão dele, você vai ter que fazer uma coisa. Vai ter que ir atrás dele. Não, pode esquecer. Se você é alguém que está esperando Jesus vir até você, você está enganado. Jesus não vai vir. Pastor, você está doido? Jesus não é amor. Ele é tão amor que ele já veio. Quem precisa ir é você. Eu vou de novo. Quem precisa ir é você. O que Jairo precisava era de um milagre lá na casa dele. Jesus não foi lá antes de Jairo ir até ele. Você já viu que nós queremos negociar, nós queremos barganhar. Nós queremos chegar para Jesus e dizer: se tu fizer, se tu for. Se você tiver ouvidos para ouvir o que ele tem para falar, ele vai te dizer assim, ó: eu te dei liberdade. Eu fiz você, te coloquei nesse planeta, você virou as costas, você pecou, você desdenhou, você desistiu, você parou, e eu tive que descer na cruz, abrir mão da eternidade, fui açoitado, passei os processos, fui perseguido, fui preso, me mataram, ao terceiro dia eu ressuscitei dos mortos, e estou aqui vivinho da Silva, para fazer um milagre. E você ainda quer que eu faça tudo? Avisa esse irmão, diga: Jesus já fez tudo. Quem precisa fazer é você. Nós somos campeões em dar desculpas. Nós somos peritos em ser lambaios, no sentido de escapar, dizer: não, na hora certa, na hora eu vou. O Jesus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, já fez tudo pela gente. É hora da gente fazer por ele. Os que vierem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Você vai ter que ir. Mas a ideia do ir parece ser tão difícil, não é mesmo? Porque aí a gente pensa nos pilares que sustentam a nossa nobreza, o nosso orgulho. Só que tem um problema. O que a gente aprende com uma crise que Jairo está vivendo? A crise revela coisas em nós que a gente nunca imaginou que sabia e que tinha. Uma das coisas que a crise revela na vida da gente é que na hora de uma situação como essa, nós somos todos iguais. Você chora como qualquer um chora. Você geme de dor como qualquer um geme. Você vê alguém acamado como qualquer outra pessoa fica acamada. Quer ver na hora do luto? O luto revela que todo mundo uma hora vai deitar dentro de um caixão. Pode ser rico, milionário, bilionário, trilionário, vai ter que deitar. Nossas posses, nossos patrimônios, nessa hora, não serve de nada. Mas o meu caixão é importado. É igual, mas vai para o mesmo buraco. Nessa hora, vai revelando o quão miserável homem nós somos. Nós somos todos iguais perante Deus. Podemos ser diferente no que diz respeito à nossa vida aqui, a nossa vida política, social. Podemos nos diferenciar nisso, mas no fundo de tudo, somos iguais. Você vai morrer igual eu vou. Apesar que eu não vou morrer, eu acho que eu vou ser arrebatado. Tem mais alguém que acha que vai ser arrebatado, hein?
Glória a Deus. Não tem jeito. Jairo tomou a primeira decisão mais sábia que uma pessoa vai fazer. O que ele fez, pastor? Primeira grande coisa, ele foi até Jesus. Primeira grande mudança na vida de uma pessoa é entender que ela precisa de Jesus. O segredo de alguém que quer crescer, que quer prosperar, que quer romper na vida, é entender que nada dessas coisas vão acontecer na vida dele se ele não for até Jesus. Você precisa de Jesus. Você pode dizer comigo assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sinto Jesus aqui nesse ambiente. Você já parou para pensar, você que já foi até Jesus, você já parou para pensar o que seria de você hoje sem Jesus? Tem gente que não estaria mais aqui. Os registros da sua vida estariam na mente de pessoas, dizendo assim: olha, fulano, Bertano, quem sabe você estaria preso a essas horas. Quem sabe sendo procurado pela Interpol. Quem sabe no pior estágio que alguém pode imaginar você estaria. Mas quando você foi até Jesus, Jesus foi até você. Então, Jairo chegou lá em Jesus, foi até Jesus. Só que isso partiu da ideia dele ter que se humilhar. Como é difícil a gente se humilhar, né? Você vê que tem vezes que Deus, para poder tratar com a gente, Ele tem que jogar a gente lá no pó. Muitas vezes a gente acha que o nosso conhecimento é maior do que Deus. E não. Aí daqui a pouco, sabe aquilo que a gente preparou tudo para vir aqui? Nossa fisionomia, nossa boa roupa, aquele rosto, fake news. Daqui a pouco está todo abarrotado. Aquelas valetas assim na massa corrida. Cabelo desarrumado. O perfume italiano, francês, vencido pelo suor de alguém que caiu no chão em prantos e disse: Jesus, eu não vou conseguir sentir. Rolarabalabarás, remalamasteias. Você pode agradecer Jesus por essa noite? Você pode agradecer. É tão gostoso quando você vê alguém rendido, dizendo: Jesus, eu lutei até onde eu pude. Eu lutei com todos os meus conhecimentos. Eu lutei com todas as minhas forças. Eu fiz tudo que eu podia, mas eu percebi que eu não consegui. E se tu não entrar na minha vida, eu vou continuar frustrado. E Jesus olhando e dizendo: dependência de mim é tudo. Se você for independente da minha graça, você não anda 1 quilômetro, você não anda 1 milha. Mas com a minha graça, com a minha presença, tu vai saltar uma muralha, tu vai passar no meio dos exércitos, você vai chegar onde você precisa chegar. Se você está chegando em algum lugar, não é porque você é bom ou é forte, você só está chegando lá porque você dependeu do braço forte de Jesus. Tira Jesus da tua história para ver onde você vai parar.
tira, experimenta. Já era. Essa semana eu ouvi uma pessoa que disse: eu estou revoltado com Deus. Aquilo doeu no meu coração. Deu tudo errado, aconteceu isso. Já perguntei, já busquei informação por várias pessoas, não souberam dizer, eu estou a ponto de desistir. Eu vi quanta gente está despreparado para confrontos como esse. Eu disse: eu vou lhe mostrar o Deus que você não enxergou ainda. Quando eu mostrei Deus de verdade, essa pessoa calou-se. Ele fez tudo, ele desceu da glória. Transvestiu-se desse homem pecaminoso. Passou tantos processos para te dar vida. Se fez pobre para te fazer rico. Aleluia. Qual é a primeira lição que ele dá então? Ele vai até Jesus. Não fica sem Jesus. Diga para alguém aí do seu lado: você precisa chegar até Jesus. Graças a Deus por quem chegou até aqui. Graças a Deus por você que encontrou Jesus. Então agora começa a segunda etapa da vida de Jairo. Pastor, encontrei Jesus. E aí, beleza? Beleza. E agora? Vamos caminhar com Jairo? Jairo chega lá. E todo mundo está assistindo o principal da sinagoga, prostrado no chão. Aí, essa mídia está de Deus hoje, hein? Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, fez o quê? Você sabe o que é se prostrar? Não é ajoelhar, não. Ajoelhar é uma coisa. Estou de joelho, ó. Prostrar é outra, ó. Prostrar é se jogar no chão. Eu já vi tanta gente aqui nessa igreja que já se jogou nesse chão. Quando você deita nesse chão, você se joga nesse chão, Deus vai te pegar de lá e vai te pôr de pé. Jairo se prostrou. E todo mundo está assistindo a cena. Todo mundo está vendo. É uma exposição, na visão dos homens, é uma exposição ridícula. E ridículo vai ser sempre na visão dos outros toda a tua entrega para Deus. Tem gente que vai te acusar de tanta coisa, vai dizer: não precisa disso, para que isso? Mas só você e Deus sabe o processo que você está passando. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não deve satisfação da tua vida para ninguém. Quem precisa te ouvir não é qualquer um aí fora, é Deus. Pastor, mas estão falando mal. Que fale, meu negócio não é eles, é Deus. Ah, meu irmão, eu quero saber o que Deus está falando a meu respeito. Eu quero saber de agradar a Deus. Importa obedecer mais a Deus do que os homens. Agradar a Deus do que os homens. Meu irmão, aqui na terra, tudo que você fizer, se você fizer beleza, maravilha, vai ser bom. O pessoal vai achar ruim. Se você fizer ruim, vão achar ruim também. Você nunca vai agradar. Nem Jesus agradou todo mundo. Então importa agradar a Deus. Amém, Jesus? O que o Jairo fez? Se prostrou lá. A segunda coisa que a gente vê então nesse texto, montei um negócio, mudou tudo. A segunda coisa que ele faz é chegar lá, se humilhar.
diante de Jesus, e ele vai enfrentar o segundo ciclo. Isso aqui quase ninguém gosta. Jesus para ele. Só que está acontecendo uma coisa nesse momento. Jesus disse para ele: eu vou lá na sua casa. Porque todas as vezes que a gente vai até Jesus, Jesus não é como muitas pessoas que te deixam falando sozinho. Tem muita gente que você vai recorrer, essa pessoa até vai te dar de primeira instância ali, no primeiro momento, uma atenção, mas depois vai virar as costas para você. Jesus não esquece de você, não. Não. Ele falou: beleza, eu vou lá. Só que aí acontece, Jairo está ali prostrado esperando. Acontece uma situação que cruza no caminho de Jesus, uma situação de uma menina que está enferma. E Jesus vai dar atenção para essa menina. Na ida para a casa de Jairo, ele como diz os antigos aí, se topa. Ele se encontra com uma outra situação que parece que vai roubar a atenção de Jesus, de Jairo para outra. E o Jairo está ali. E Jesus vai atender outro e deixa o Jairo para depois. Espera aí, vamos viajar com ele? A filha está morrendo, está agonizando. Irmão, qual é a decisão, a atitude que você tem quando o teu filho está com febre? Se ele está com 39,5 lá, você já fica desesperado. A situação, verdade, nem nasceu o teu ainda. Você está passando aquele processo. Você está passando aquele processo. É meu filho, tá, irmão? Por isso que eu brinco com ele assim. Eu tenho que judiar dele. O desespero do pai. Agora a filha está lá, enferma, agonizando. Não para de dar glória não, tá? Ele está desesperado. Aí uma menina rouba a cena. 5:25, certa mulher que havia 12 anos, 12 anos tinha um fluxo de sangue. É exatamente essa menina, vamos ver o 26. E que havia parecido muito com outros médicos. Daí tem a história dela. Essa menina vai roubar a atenção. E o Jairo está prostrado. Escuta, avisa esse irmão do teu lado, diga: nunca saia da posição que Jesus te colocou. Está doendo o joelho, pastor, fica aí. Eu não estou aguentando mais, fica aí. Porque quando ele se voltar para você, o milagre vai ser grande. Jairo está ali. O tempo está passando, a menina está para morrer. Se eu sou Jairo, bocudo do jeito que eu sou, eu ia dizer: mestre, eu cheguei primeiro, a menina que morra, porque eu cheguei primeiro. Minha filha está pior do que ela. Ela está perdendo sangue, mas já está acostumada. Minha menina está quase morrendo. Seria desumano, né? Se só eu, Jairo, dizia: mestre, por favor, eu cheguei primeiro. Mas Jairo cala a sua boquinha e fica esperando. Deus tem um negócio com quem sabe esperar, irmão. Pergunta para essa pessoa do teu lado aí: você já aprendeu a esperar em Deus? Está aqui o problema, que muita gente não sabe esperar. Eu acho que Deus está falando. Quando a gente não sabe esperar, a gente faz as coisas do nosso jeito. E o nosso jeito sempre dá errado. Quanta gente, por não ter paciência,
tomou uma decisão precipitada. Depois, volta o cão arrependido. Depois não sabe como fazer, porque a cara está queimando, está pegando fogo de vergonha. Quanta gente que por não esperar, comprometeu sua casa, sua família, seus negócios, seu ministério, por causa da pressa. Ah, mas Jesus não está me dando atenção, Jesus não fala mais. Escute, quem disse para você que o silêncio de Deus é sinal de ausência? Quem diz que quando Deus está quieto não está trabalhando? O grande problema é que nós somos uma geração do Nissim e Ojo. É de 2 a 3 minutos a gente quer um milagre. E Deus não trabalha com o nosso tempo, Deus trabalha com o tempo dele. Você vai ter que se adaptar ao tempo de Deus. Quanto tempo ele teve que esperar você? Aprontando poucas e boas por aí. E ainda de vez em quando apronta. Ainda apronta. Segunda coisa que a gente aprende com Jairo. Nós vamos sair com o lombo ardido daqui hoje. Como o pastor Regi fala às vezes, está sangrando. Jairo mostra para a gente uma coisa. Ele manteve fé mesmo diante da demora. Avisa esse irmão e diga, você precisa manter a fé mesmo diante dessa demora. E essa demora revelará coisas em nós. Tudo Deus tem um propósito. Só aí Deus vai vendo de verdade que a gente é fácil para desistir de coisas. Veja que quando a gente vai fazer uma faculdade, você está lá tomando informação lá com o reitor ou com qualquer outra pessoa lá, o corpo docente, alguém lá, fornecendo alguma informação. Quantos anos? 4 anos a faculdade. Ixi! Não vou fazer não. 4 anos. A gente já desiste antes de começar. Não vai dar. É muito tempo. Aquele homem manteve a fé. Ele não saiu dali. Eu falei para vocês, Deus tem um negócio com quem se mantém. E você é um desses, porque você já passou tanta coisa. Você já tinha 1000 motivos, entre aspas, para ter desistido, para ter parado, para ir para o mundo. Onde você está sentado aqui hoje? Você está na casa do Pai. Você está aqui, igual aquele peixinho que está esperando a hora da ração chegar na boquinha dele, da isca chegar na boca dele. Você está aqui como alguém dizendo, Senhor, estou aqui ainda, estou esperando, estou com fé e creio que o Senhor vai fazer na minha vida. Deus vai fazer na vida de quem espera. Diz que quem tem pressa, vamos lá? Vou encerrar. Terceira coisa. Sabe que eu estava pensando aqui. Sabe por que Deus, Ele não vai fazer as coisas no nosso tempo? Porque no nosso tempo Ele vai fazer coisas do nosso tempo. Ele quer fazer coisas do tempo dele. Se Jesus fosse naquela hora, era só uma cura. Mas como Ele foi no tempo dele, foi uma ressurreição. Avisa esse irmão, diga para ele assim, se ele fizer agora, é só mais uma obra. Mas se ele fizer no tempo dele, vai ser um testemunho para marcar a tua vida. Fala para ele, vai marcar a tua vida.
Dá um aplauso aí para Jesus, pelo amor de Deus. Eu me lembro do Pedro, ele disse para o Pedro assim: Pedro, deixa eu fazer, porque o que eu estou fazendo agora, você não entende agora, mas você vai entender depois. E você viu como nós somos cínicos às vezes? Nossa, agora eu entendi. Se eu tivesse ficado com ele, eu estava apanhando até hoje. A gente escuta isso das meninas, né? As mais jovens. Escuta, quando é no tempo de Deus não falha, não dá errado. Se for no nosso tempo, não dá certo. Amém, Jesus? Eu gosto quando a Esther fala assim: quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor me preparou, me guardou, passei por tudo que eu passei, porque esse agora é o tempo. Amém? Que esse seja o tempo de Deus para a tua vida. Pegou isso aí? Não, eu vou de novo. Pega isso aí, tá bom? Ih, rapaz, ele está aí hoje. Vamos lá, terceira coisa para a gente encerrar. Ok, ele ficou lá. Só que quando ele fica lá, a terceira lição: quando a gente está ali na espera, o diabo, ele sempre vai estar por perto. Isso aqui é lei. E ele vai sempre usar uma boquinha ou outra para vir contra ti. Ele está prostrado, sim ou não? Daqui a pouco chega alguém e diz assim para ele: lá, Jairo, pode abandonar. Abandona, deixa o cara aí, sai daí. Por quê? Sua filha acabou de morrer. Se fosse você no lugar dele, hein? Então a terceira lição que a gente aprende aqui, Jairo, a terceira coisa que ele faz é que mesmo ouvindo todas essas vozes, deixa eu falar isso, a crise tem voz. Sabia disso? O momento, a crise e o momento que nós atravessamos tem voz. A crise que você está passando tem voz para te dizer assim: pode esquecer, abandona. A crise que você está passando está dizendo assim: você faliu, você não levanta mais. A crise que você está passando está dizendo assim: escuta, é melhor você desistir deles, não tem como, abandona, isso aí não tem jeito. A crise que você está passando está dizendo assim: se despede, você vai morrer. Jairo está ouvindo tudo isso, mas Jairo decidiu acreditar numa única voz. Jairo está diante de duas vozes agora. Uma que está dizendo assim: ela morreu, pode ir embora, não adianta mais. A segunda voz está dizendo para ele assim, ó: não temas. Que engraçado, né? Jesus podia dizer assim para ele: para de ouvir as outras vozes. Não, Jesus olha para ele e diz assim: não temas. Sabe o que está dizendo para o cara? A filha dele morreu, e Jesus está dizendo para ele: não fica com medo, não. Apenas creia, somente crê. Jesus, meu Deus do céu, você entendeu o que disse o pastor Livre na oferta aqui? Você precisa crer. E o que a gente precisa é acreditar. Somente creia. Você está dando ouvido a que voz? A celeuma. Celeuma quer dizer um bocado de vozes falando ao mesmo tempo.
ou você está dando ouvido a uma única voz. Pastor, se a gente for pesar na balança, muitas vozes, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, porque foi a voz do povo que matou Jesus. Se lembram do Micaías, o profeta? O rei disse assim: eu chamei você porque eu já ouvi 400 profetas, e deixa eu falar uma coisa, todo mundo falou a mesma coisa, eu quero ouvir você. Ele disse: o que Deus me deu é isso, isso, isso. O rei disse: então eu vou na tua voz, não vou pela cabeça de todo mundo, eu caminho por uma voz. Eita, você não se norteia pelo monte de gente que fala no seu ouvido, você caminha pela voz de Deus que te direciona, é o Deus que te comanda. Para de ouvir as vozes do pessimismo, para de ouvir a voz da falência, para de ouvir a voz da derrota. Só tem uma voz que está dizendo para você: não tenha medo, creia somente. Jairo preferiu crer nessa voz. E daqui a pouco chega a hora dele. Diga para alguém: está chegando a tua hora também. 3 coisas, 3 lições que ele dá. Agora eu vou finalizar com a 4ª coisa. Quem entendeu as 3 lições, eu vou repetir aqui para vocês. Primeira lição: Jairo foi até. A segunda lição: Jairo manteve a fé mesmo diante da demora. Aguenta o processo. A terceira coisa: Jairo escolheu crer na palavra de Jesus, sim ou não? Agora que ele fez essas 3 coisas, é hora de Jesus fazer a dele. Jairo vai assistir Jesus agora entrando dentro da casa dele. Por favor, diga aí com carinho para alguém: Jesus vai lá na tua casa. Tem casa aqui que ele já está morando, tem casa que ele já está trabalhando, tem casa que ele já está operando, tem casa que ele já está transformando, fazendo coisas grandes. Fica de pé comigo. Jairo vai assistir Jesus entrando dentro da casa dele. Vamos ver a segunda coisa que Jairo está vendo agora. Jairo está vendo todo mundo que ria e zombava dele sendo calado por um milagre. Isso mostra que quem estava rindo da sua cara, quem estava desdenhando de você, vai ter que calar a boca, porque Jesus está chegando na sua casa. A terceira coisa que Jairo está vendo é Jesus olhando para a filha dele morta na cama, dizendo: Talita cumi, levanta-te agora. E ele está assistindo o milagre da ressurreição dentro da casa dele. Você já parou para imaginar o tamanho do testemunho que você está reservando para dar daqui uns dias? Avisa esse irmão, diga: se prepare para ouvir meu testemunho, hein? Vai ser grande o testemunho. Vai ter ressurreição de coisas mortas. Vai ter ressurreição daquilo que estava já, quem sabe, em agonização. O que estava morto vai reviver. O que estava doente vai ser sarado. O que estava preso vai ser liberado. O que estava travado vai destravar. O que precisava voar vai fazer um voo rasante. Mas você precisa acreditar. Você precisa esperar. Você precisa confiar. Eu quero convidar você para a gente orar juntos. Eu quero orar por pessoas que, quem sabe, ouviram tantas vozes e por causa dessas vozes se entristeceram, pararam, desistiram, mas que hoje esperam um milagre dentro da sua casa. Não se importe com o que vão dizer.
com o que eles estão falando. O grande milagre é que o Senhor vai na tua casa, terra. Pastor, eu quero viver essas lições do Jairo para a minha vida. Eu quero aprender com Jairo, pastor. Então vem no altar, eu quero orar com você. Pastor, eu quero ter a fé que Jairo teve. Eu preciso ter o posicionamento que esse Jairo teve, pastor. Me falta posicionamento. E agora eu quero ver se você tem coragem de vir aqui. Porque tudo isso requer humilhação, é descer do orgulho. Pastor, eu preciso que Deus me quebre. Eu preciso que Deus rompa com o orgulho que ainda me cerca. Mas eu preciso de um milagre lá na minha casa. Se tiver alguém, corre aqui, eu quero orar com você. Pastor, eu vou aí no altar porque eu estou precisando de um grande milagre. Então é com você que eu quero orar agora. Pastor, estou precisando de um milagre lá na minha família. É o meu pai, pastor. É o meu filho, é a minha filha, é o meu sobrinho, é o meu avô, é a minha avó, é a minha tia, é o meu pai, é o meu irmão. Eu não sei. Eu só sei que ele pode entrar na tua casa hoje. Enquanto você vai chegando, nós vamos adorar. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar e levas pelo. Essa crise aí vai revelar Jesus chegando na tua casa. Curando todo. Pastor, eu estou vivendo um problemão. Jesus está indo lá. Pastor, eu estou aqui. A minha aparência é uma coisa, mas eu estou vivendo um problema. Jesus está indo lá. Jesus está indo. Creio que adora comigo, vamos adorar enquanto isso. Ele é a cura. Creio que és tudo. Ele conhece o teu coração. Creio que tu és a vida. Tem vida, tem cura. Creio que tem milagre para você. Seu testemunho será forte ainda. Você vai ver teus filhos, tua filha na casa de Deus. Coloque a mão no seu coração. Vai entrando nessa casa. Vai entrando nessa família. Todas essas crises, os problemas, tudo que está cercando ela, ele nessas últimas horas. Traz teu milagre para este homem, para esta mulher, para esta jovem, para este jovem, Senhor. Tu és a cura, tu és o milagre. Faz isso agora. Opera nesse coração. Opera nessa vida. Opera, Senhor. Eles precisam de um milagre. Ele precisa.
Faz seu milagre agora. Opera maravilha em cidades. Limpa, purifica, transforma. Tens o meu mundo em tuas mãos e nada Nada é impossível. Declara isso agora. Eu creio que nada é impossível. nada é impossível. E nada é impossível. Obrigado, Espírito de Deus, pelo teu milagre. Tens o meu mundo em tuas mãos. Obrigado por esse milagre. Creio que Obrigado por esse milagre já. Essa semana será de surpresas para esse homem. creio O Senhor vai surpreender ele essa semana. Essa semana será uma grande viravolta para ela. Vai acontecer um milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. creio que Aleluia. tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Você pode dar um aplauso pelo teu milagre. Volte ao seu lugar. Volte levando o teu milagre. Volta carregando o seu milagre. Se assente, nós vamos finalizar.